Vamos lá, o maior desafio que a gente tem hoje na perfumaria artesanal é a qualidade do nosso produto, tá? Então, quando a gente busca qualidade para o nosso produto, o que que a gente precisa? A gente precisa de um diferencial. O diferencial que sempre a gente busca é a fixação e a projeção e similaridade em terceiro lugar. Pelo que eu vejo, é o que acontece, similaridade em terceiro lugar. Então, como que a gente pode organizar isso? A gente pode organizar fixação, depois projeção e terceiro, similaridade. Se você busca perfumes autorais, você busca fazer o seu próprio perfume, você não liga para se o produto ele é idêntico aos perfume designers ou se não os perfumes de nicho que são oferecidos pela indústria, você pode usar Galaxolide, Bactanol, Easy Super, Edione, você pode usar qualquer molécula que você acha que você vai obter um ganho sobre a performance do seu produto. Agora, se você quer similaridade, tudo isso cai por terra, tá? Similaridade, a gente não pode ficar brincando muito com essas moléculas de Edione, que é um floral, Easy Super, que também é um amadeirado floral, né? E também a gente tem que tomar cuidado com os Galaxolide, Fixalide, Tonalide, Bogdanol, essas notas musk dentro do nosso perfume. O que a gente precisa também entender é sobre as moléculas e o quanto que a gente pode deixar dentro do nosso produto, tá? Vamos trazer agora para nossa realidade. No caso de um cosmético, um creme facial, por exemplo, vocês já estão cansados de saber que quando a gente vai formular um creme facial, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai colocar no creme, tá? Qual é o conservante, qual que é o tensoativo, qual que é a molécula de espessamento que a gente vai usar, porque todas essas moléculas elas podem deixar um produto um apelo muito bonito, mas também pode trazer prejuízos. Dentro da perfumaria também é a mesma coisa, dentro das fragrâncias ou essência, do jeito que vocês gostam de chamar, é complexo também. Por quê? Porque quando você vai formular uma fragrância, você precisa entender que tem 23 ingredientes que precisam ser descritos no rótulo e eles não podem exceder certas concentrações, tá? Então, quando você abre o site da IFRA ou da BIFRA, que é a Associação Brasileira ou Internacional de Fragrâncias, essas informações estão lá. Então você vai ter geraniol, você vai ter cumarina, você vai ter algumas outras moléculas que são mais sensíveis, tá? Tem gente que é sensível a certas moléculas. O que eles fizeram? Pegaram alguns ingredientes em cosméticos, recapitulando, pegaram alguns ingredientes em fragrâncias e eles começaram a testar, tá? Então, o que eles fazem? Para você chegar e jogar alguma coisa aqui, o que a gente tem que ter? A gente tem que ter alguns testes. Então, para você falar que um processo não é seguro, ou seguro, você tem que fazer um teste, você tem que homologar esse teste. Então, tem alguns lugares que eles têm essa expertise em homologar a o produto, teste de eficácia, teste de tópico, teste de... me foge a palavra. De alergenicidade, teste de performance, qualquer teste que a gente for falar, a gente precisa de uma agência a gente precisa de um lugar que ele vai certificar isso. Então, no caso das fragrâncias da Bifra, ela não tem, tá? Ela não tem um laboratório, ela terceiriza isso. Então, ela manda para um laboratório, o laboratório começa a fazer teste nas pessoas. É aquele teste que você faz para você entender se você tem teste a leite, a ovo, alguma coisa assim, você tem alergia. Então, o que eles fazem? Eles pegam uma parte da pessoa, separa e pinga um pouquinho daquele material. E assim eles vão mapeando quais as matérias-primas que elas causam alergia, a concentração que elas causam alergia e quais os tipos de alergias, tá? Então, para fazer esse teste,
por exemplo, não pode ser meu pai. Meu pai, ele é um homem mais rústico, meu pai, ele é um homem mais do campo, meu pai, ele tem uma pele mais resistente ao sol, ele já tem 70 anos, então ele não seria um candidato ideal para esse painel de alergenicidade. Precisaria de uma pessoa de pele muito sensível, que qualquer alteração a gente já percebe, qualquer reação ela já percebe. Então você entende que até os voluntários do teste eles precisam ser especificamente mais sensíveis do que os normais. Porque quando você for mapear, fazer esses testes, a agência vai falar, ó, então, numa pele caucasiana, de 20 a 25, masculino, esse produto causa alergia. Vamos supor que esse seja o caso do delimoneno, só, tá? Então, o delimoneno, em certa concentração, ele vai causar tal alergia. Onde que a gente chega com isso? A gente chega que para formular os produtos, para entender os produtos, a gente precisa ter o quê? A consciência e o conhecimento dentro dos produtos. Porque perfume não é simplesmente chegar lá e colocando matéria-prima uma atrás da outra. Então a gente precisa entender que alguns produtos ele tem quantidade máxima e quantidade mínima para você colocar. Então, um conservante ele precisa ter uma concentração mínima para ele agir como de forma preservante e conservante, e ele também precisa ter uma quantidade máxima para ele não causar alergia, porque fragrância e conservante são os maiores vilões de uma formulação. Infelizmente são. Fragrância altera a cor, quebra a viscosidade, pode dar alergia. Conservante, alergia, quebra a viscosidade. E conservantes, eles são o seguinte, as moléculas de conservantes, se você não usa a adequada, você traz um prejuízo para o usuário, porque ela começa a interagir com olho, com pele, fio de cabelo, então ela começa a dar alergia, rosácea, alergia tópica, atópica, então é uma coisa que começa de vez ela trazer um benefício para a formulação, ela começa a te trazer um malefício, certo? Então, o que a gente precisa? A gente precisa do conhecimento, a gente precisa entender como que funciona, a gente precisa pesquisar. Para vocês, eu informo que vocês deem uma olhadinha no site da Abifra ou na Ifra, tá? E lá vocês vão conseguir ver informações sobre matérias-primas. Então, e também a gente tem a RDC 48, que fala de algumas matérias-primas, RDC 40, não, boas práticas de fabricação. Tem que voltar aqui para olhar a RDC. A gente também tem a RDC, que a RDC vai dar as quantidades mínimas, tanto para cosméticos, medicamentos ou qualquer outro produto que seja de cunho do Ministério da Saúde, tá? Então, o Ministério da Saúde ele faz toda uma varredura e ele vai entendendo o que está acontecendo com os usuários para poder evitar que vocês, né, nós começamos a ir muito pro Sistema Único de Saúde, tá bom? Então, é esse uma breve discussão para a gente poder trabalhar em projetos futuros, tá? Então, eu tenho outra... Isso é para a gente ficar mais esperto, que logo eu vou lançar outra série aí muito interessante, tá bom? Uma ótima jornada perfumada para vocês.